Fala galera, meu nome é Gilberto Melo e hoje eu vou falar sobre inferno astral ou inferno astrológico. Você sabe o que é o inferno astral? Será que você está no seu inferno astral nesse momento? Será que as coisas estão dando errado por causa disso? Ou será que ainda vai chegar o seu inferno astral? Vamos descobrir juntos hoje o que é o inferno astral, como passar por esse período e tentar, trazer esse fundamento, esse conhecimento para você. Mas antes de eu falar desse assunto, eu vou pedir a você a deixar o seu like nesse vídeo. Já chega deixando o like. Se você é espiritualista raiz, chega deixando o seu like. Essa é a lei de contrapartida, né? A lei de trocas. Você recebe o conhecimento e deixa o seu like e um comentário aqui abaixo também. Outra coisa que eu quero falar com vocês, se você ainda não é inscrito ou se caiu de paraquedas aqui, seja muito bem-vindo e se inscreve, tem muito conteúdo bacana para vocês. Pessoal, o popular inferno astral não é um consenso entre todos os astrólogos, tá? Apesar de cada vez mais astrólogos utilizarem esse termo de inferno astral. O inferno astral ele corresponde a 30 dias antes do seu aniversário. Então, que dia que você faz aniversário? Coloca aqui embaixo. Se você faz aniversário dia 1º de setembro, quer dizer que dia 1º de agosto até o seu aniversário, você está no seu período de inferno astral. Então, um mês antes do seu aniversário, até a data do seu aniversário, você está nesse período que nós astrólogos chamamos de inferno astral. E é um período tenso e muito complicado. Alguns meses eu passei pelo meu inferno astral e eu falo com vocês, foi horroroso, foi horrível o que eu passei a nível pessoal, assim, afeta trabalho, afeta relacionamento, afeta valores, a nossa autoimagem, nossa, um monte de coisa interno e externo acontecem ao mesmo tempo, tá? E o meu inferno astral ainda veio junto com o retorno de Saturno, então assim, chegou dando porrada pesado. Espero que o seu seja mais tranquilo. Mas querendo ou não, o período de inferno astral sempre mexe muito com a gente. Primeiro porque deixa a gente muito melancólico, a própria ideia de que estamos envelhecendo, mais um ano se somando ali na nossa idade, já dá aquela, ai meu Deus do céu, aquela taquicardia, né? Soma-se a um monte de coisas energéticas, então assim, é um período que a gente fica cansado, desanimado. E não é só nosso e do nosso espectro psíquico, não. Durante o período de inferno astral, situações acontecem à nossa volta. Então, assim, você divorcia, você perde um emprego, termina um relacionamento, assim, as coisas quebram, alguma coisa que você estava esperando vem ao contrário. Então, esse um mês antes do seu aniversário, de modo geral, é muito tenso, tá? Tenta puxar a memória. Você já fez aniversário? Tenta puxar como é que foi o período anterior ao seu aniversário. E se você ainda vai fazer, presta atenção nesse mês que antecede o seu aniversário para você ver como é que ele é. Normalmente ele é muito tenso. Tá, Gilberto, isso é um inferno astral, mas o que gera essa situação? Cada ano da nossa vida, nós temos uma transição energética. Tá? Então, isso em vários aspectos. Dentro da numerologia, nós temos o que nós chamamos de ano pessoal. Cada ano você está vivendo um ano pessoal, 1, 2, 3, 4, 5, 9. Então, você tem os seus anos pessoais que você está vivenciando. E além do seu ano pessoal, nós também temos a nossa revolução solar. Que é, por exemplo, no dia do seu aniversário, o mapa do céu do seu aniversário vai dizer como é que o seu ano vai ser. Então, essa mudança de uma revolução solar para outra, ou seja, de um ano para o outro, que são as aptidões que você carrega, as dificuldades, as lições que você vai ter que aprender. Porque a vida é uma escola, né, gente? E se a vida é uma escola, existe o que eu preciso aprender. E cada ano vai trazer uma lição, uma mensagem, um processo que eu preciso evoluir e crescer. Então, como você está dentro de uma energia e está transicionando para outra, esse trânsito gera atrito, e esse atrito é o que nós chamamos de inferno astral. Então é um período onde as energias do ano que você está tendo, mais as energias do ano que estão chegando, se chocam. É como se as experiências que eu vivi esse ano já começam a dar lugar para as experiências do próximo ano. Então esse choque energético balança
a nossa psique, a nossa energia, a nossa vida como um todo, gerando um monte de situações ali complicadas. Isso é o que nós chamamos de inferno astral. E aí tem um macete aqui. Quanto menos eu aprendi, evoluir, ou quanto mais bagunça eu deixei de um ano para o outro, mais complicado é o seu inferno astral. Então, se você vive um ano, mas passa de ano legal, consegue dar check ali em tudo que você tinha que fazer naquele ano, o inferno astral é mais tranquilo. Se você não consegue, vai acumulando processos, coisas mal resolvidas ao longo do percurso até aqui, o que acontece automaticamente? Você acaba, como é que fala? Acumulando, e aí fica muito tenso o seu inferno astral. Gilberto, tem como aliviar esse tempo? Tem, mas não tem como evitar, porque é um processo didático da vida. Gente, para com essa ideia de achar que a vida não vai ter problemas. Para com essa ideia de achar que a vida não vai ter questões. Você precisa lidar com as suas questões. Você precisa passar pelos seus processos. Senão você não vai crescer e chegar onde você tem que chegar, que é o único propósito de nós estarmos aqui. Então, o que você pode fazer? Primeiro, lida com as situações quando elas acontecem. Para de ficar empurrando ou protelando as coisas. Segundo, fixa nos valores que a espiritualidade te deu. Porque uma coisa que eu acho muito legal da vida é que a vida é uma boa professora. Ela só cobra de você algo que primeiro ela tenha te ensinado. Então, assim, os valores, as lições, as mensagens daquele ano vão te ajudar a passar pelo seu inferno astral. Terceiro, cuide da sua energia. Banho de descarrego, oração, técnicas espirituais são muito importantes de serem utilizadas. A gente é engraçado, quando tá mal, ao invés de usar aquilo que a gente aprendeu, a gente não faz nada. Tem gente que me procura, né, para ler cartas, que é espiritualista, que tem conhecimento, mas que não faz nada para se ajudar. Então, banho, descarrego, oração, pede para os seus mentores, se cuida. Eu, quando eu estou em momento de crise, gente, eu apelo para tudo. Eu tomo passe, eu tomo reiki, eu faço oponopono, eu rezo, eu faço oferenda, eu faço louvor, eu tomo banho de descarrego, eu converso com as minhas entidades, eu acendo incenso. Tudo que puder fazer para me ajudar, eu faço quando eu estou mal. Sabe? E busco manter essa vibração no dia a dia. Mas quando eu caio muito, eu faço tudo de uma vez. Então, o que você pode fazer? Rezar, orar, melhorar sua vibração, banho de descarrego, conexão com seus mentores, pedir ajuda a outros espiritualistas, oraculistas, sacerdotes, para passar por isso. E mais que isso, estar atento ao que a vida está me ensinando. O que eu deixei passar esse ano? Como é que eu estou lidando com esse momento de dificuldade da minha vida? Quando eu tenho esse olhar, esse entendimento, esse cuidado para as coisas fluem melhor. Mas o mais legal do inferno astral é que, graças à grande deusa, ele acaba em algum momento. Então não se preocupe. Se você está no seu inferno astral, no momento que está assistindo esse vídeo, passou o seu aniversário, uma semana depois já vai ter ficado para trás. Mas lembre-se, ano que vem tem de novo, tá? E além de tudo isso, se você ficar deixando cada ano sem viver o que você tem que viver, sem aprender o que você tem que aprender, arrastando problemas de um ano para o outro, vai chegar um momento que você pode não estar no seu inferno astral, mas a dívida vem para cobrar ali. Então vamos resolver tudo o que a gente tem para resolver no momento certo, beleza? Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo, né, o que vocês acharam desse tema, sugestões de temas, e eu vejo vocês amanhã, 4 da tarde, tem vídeo novo para você. Tchauzinho!